Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então, nós paramos no versículo 2, nós vamos agora para o versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, o que primeiro salta aos nossos olhos aqui desse versículo é que foram vistas, né? E línguas normalmente é algo que é ouvido, mas isso não é um erro bíblico, eu não considero como erro, de maneira nenhuma. Foram vistas por eles. Eu creio que a multidão que estava ali, mais abaixo a gente vai ver, que haviam homens de todas as nações do mundo reunidos em Jerusalém naquela altura. E eles já olharam para a casa de um modo diferente a partir do som que foi ouvido. Porque o primeiro sinal da descida do Espírito Santo é que veio um som, como que de um vento. E aí o som não ficou restrito somente a quem estava ali dentro daquela casa, aquele grupo. Todos que estavam à volta naquele perímetro todo se deu conta que estava acontecendo alguma coisa muito diferente naquela casa. Por isso que eles devem ter se aproximado ali, tanto isso aqui, esse foram vistas aqui, tanto um vendo o outro, quanto os de fora acabaram por perceber, né? Que eles estavam falando uma língua diferente. Então, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Quando João Batista começou a pregar sobre Jesus, ele falou que Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é um elemento muito marcante na cultura judaica, porque é um elemento bíblico. Você vê que desde o início, a sarça ardente, você vê o fogo que desceu do céu, você vai ver nas Escrituras várias passagens que mostram um fogo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. É claro que esse não é um fogo normal. O fogo de Deus não se trata do fogo que nós conhecemos, do fogão, o fogão da lareira, né? Esse fogo que precisa de um material combustível. Aqui, no nosso contexto terreno, o fogo não acontece se não estiver algo sendo consumido. Ele precisa para entrar em combustão, ele precisa de um outro elemento, não é? O fogo de Deus não é assim. Então, além dele não precisar dessa combustão, porque foi o que atraía Moisés, como é que a sarça queima e não se consome? Porque o normal do fogo físico que nós conhecemos é que ele pega, de repente, numa árvore, num graveto, numa madeira, mas ele tem um prazo de validade. Basta aquele material ser consumido que o fogo se apaga. O fogo de Deus não é assim. Ele não tem tempo de validade, ele não está na dependência de algo físico e ele não queima como o fogo físico queima. Aí você fala assim, como é que é esse fogo? Não sei, né? Nós não sabemos explicar, é como o fogo do inferno, o fogo do lago de fogo. É um fogo que o verme não morre. Quando você lê a descrição do juízo na eternidade, que você vê que as pessoas serão atormentadas ali de tal forma, é um fogo que é elevado a uma temperatura muito maior por causa do enxofre, mas mesmo assim, Jesus disse lá em Lucas, o bicho não morre, ou seja, o verme não morre, então não é um fogo comum, porque se fosse o fogo que nós conhecemos, exterminaria, não é? Um corpo físico exterminaria o verme, mas não é desse fogo que nós estamos falando. E aqui, as línguas como que de fogo. Ou seja, eles vão se lembrar automaticamente do elemento fogo, tão presente nas Escrituras, mas, ao mesmo tempo, o escritor bíblico está querendo nos mostrar o quê? Não é
um fogo como o fogo que vocês conhecem. Não é o fogo que se acendia na praia para assar o peixe, não é aquele fogo que colocava no azeite para a lamparina ficar acesa. É um fogo completamente diferente, né? E ele fala que essas línguas pousaram sobre cada um deles. Aqui já é uma outra informação. Além desse fogo que é purificador, ou seja, ele foi, as línguas repartidas, divididas para cada um, foram vistas, elas eram como que de fogo, ou seja, o fogo remete à purificação, a calor, a poder, e elas pousaram, é o que está aqui, né? Pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo é visto nas Escrituras como um dos seus símbolos, a pomba, não é? E a pomba, ela faz o seu pouso de uma forma muito delicada. Não sei se você já reparou. A maioria dos pássaros são assim, mas a pomba em especial, a forma como ela desce lentamente, calmamente, gentilmente, docemente, e ela pousa. Então, aqui também não creio que foi usado por acaso, embora muitas outras traduções não tenham esse verbo pousar, né? Fala se assentar, que dá também a ideia do Espírito Santo, porque o se assentar é se acomodar. Uma pessoa que vai se assentar, ela não se joga na cadeira, ela se prepara e se senta. É um movimento que você faz de forma também mais contida, né? Mas eu prefiro o pousar, porque o Espírito Santo é visto com essa docilidade, né? Ele pousa, e ele pousou com os seus dons sobre aquelas pessoas. E aí vamos falar o que isso significa, tá? O Espírito Santo veio, a gente já leu que eles estavam ali, concordemente, reunidos no mesmo lugar, eles estavam assentados, nós não podemos nos esquecer dessa informação, eles não estavam de pé, eles não estavam de joelho, eles estavam assentados, então eles poderiam estar comendo, conversando, né? Assentados não é uma posição de oração. É interessante fazer essas observações e ficar atento ao texto, porque nós vamos aprender muitas coisas. E eu falei sobre isso, né? Sobre o estar assentado. E agora o Espírito Santo vem e pousa. Eles estavam assentados, o Espírito Santo veio, deu o dom deles falarem em outras línguas, né? E essas línguas eram tão poderosas, ou seja, quando você olha para uma pessoa falando inglês, é só uma pessoa falando inglês, não é? Uma pessoa falando francês, você pode até admirar o idioma, porque você não sabe falar, mas você não está vendo nada de absurdo ou de extraordinário. É uma pessoa falando outro idioma, mesmo que seja de repente um mandarim, que é muito diferente do que nós estamos acostumados, ou outra língua. Nesse momento, nós temos visto na TV muita gente falando ucraniano, falando russo, falando inglês, falando vários idiomas, não é? Mas não é algo que nos chama atenção, que você fica atenta ou desperta, porque algo miraculoso está acontecendo ali. Então, essas línguas vieram através de um poder sobrenatural do Espírito Santo. Por isso que todos se atentaram. Tem algo acontecendo aqui. Não é só alguém falando um outro idioma, é falando de uma forma sobrenatural um outro idioma. E aí nós precisamos entender alguns factos desse versículo aqui, que vai abrir um leque de entendimento sobre o Espírito Santo e sobre os seus dons. Nós meditamos muito sobre os dons quando lemos lá 1 Coríntios 14, eu creio que vocês se lembram disso. E o dom de línguas, eu nem vou entrar muito nos detalhes do dom de línguas, porque nós falamos lá. Mas, imagina que toda a terra falava um idioma só. Como era bom esse tempo, né?
Maravilhoso, né? Todo mundo falava uma língua só. Mas as pessoas em Babel se uniram num propósito nefasto, num propósito ruim. Elas se uniram contra Deus. Elas tinham um projeto que afrontava a Deus. Então, o juízo de Deus veio colocando uma divisão, uma separação entre essas pessoas para que elas não continuassem no seu intento de construir aquela torre e de atingir o céu. Claro que eles não queriam atingir o céu. Não é que Deus ficou aborrecido porque eles iam construir algo que ia chegar lá ao céu, a morada dele. Não, claro que não, óbvio que não. Mas com o propósito do coração do ser humano, que era mau. Então, a consequência foi aquela separação através dos idiomas. Hoje eu não sei falar quantas línguas há, línguas e dialetos, porque os dialetos também separam as pessoas, né? Quantas são as línguas e os dialetos? Mas são muitos, são centenas. E isso causa uma divisão enorme. Quantas vezes nós queremos evangelizar, pregar para alguém, mas o fator língua vai e nos impede. Nós ficamos limitados na nossa comunicação. E não só com respeito a pregar o evangelho, a tudo, né? Cria-se um bloqueio, uma divisão. Você chega num determinado lugar, você fala fluentemente a sua língua, mas quando você chega ali é como se você não soubesse falar nada. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, provavelmente que todo mundo está na Europa, né? Aqui em Portugal talvez ainda não, mas nos demais países sim. De você chegar num determinado lugar e você não entende nada do que aquelas pessoas estão falando. Consequência, Babel. Nós colhemos muitas consequências de pecados de outros, né? Nós colhemos a consequência do pecado de Adão e Eva, nós colhemos a consequência de Babel, né? Dos moradores ali de Babel. E o idioma é uma marca de separação e de juízo de Deus. E aí vem o dom de línguas, o falar em línguas, como um sinal que agora eles iriam se unir de novo numa única língua, né? Um único propósito. O falar aqui na língua que aquelas pessoas entendiam, e vale a pena fazer essa observação, vai estar aqui mais abaixo também. Eles não estavam falando em línguas estranhas, língua dos anjos. Eles estavam falando um outro idioma que aquelas pessoas, porque haviam pessoas de várias partes do mundo que falavam outros idiomas e à medida que eles falavam, os moradores daquelas regiões entendiam. E até há um versículo que fala, que eles perguntam, o que é que eles estão falando? E eles estão falando sobre as maravilhas de Deus, né? Então, são dois fenômenos aqui. Só um parênteses, né? Então, esse advento tem um grande significado. Por quê? Ele mostra que aqueles que são batizados com o Espírito Santo conseguem falar a língua das pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Eu vou repetir que isso aqui é o mais importante para mim desse versículo. Para mim, isso é o mais importante. O batismo com o Espírito Santo é um evento que vai marcar a nossa vida espiritual, né? Você olha para a sua vida, você vê que o Espírito Santo marca a sua vida, sua comunhão com Deus, mas ele também marca a forma como nós servimos a Deus. Nós passamos a ser missionários, ou seja, nós recebemos uma missão quando recebemos o Espírito Santo. É o que aconteceu com esse povo. Eles foram batizados com o Espírito Santo e automaticamente eles passaram a falar uma língua que os moradores naquela altura, não, os visitantes, né? Os visitantes, todos os visitantes de Jerusalém que estavam ali próximos àquela casa, aquele lugar, começaram a entender. E eles ficam abismados, eles ficam estupefatos. Como é que eles não são galileus? Como é que eles estão falando o nosso idioma? Como que ele está falando a minha língua? Aí o outro,
da Grécia, o outro lá da Pérsia. Olha, ele está falando agora. Esse aqui está falando na minha língua. E aquele também. Esse está falando na minha. Imagina isso. O que isso significa? Não é difícil entender isso. O que significa? É tão simples entender isso. Aqui, por exemplo. Nós podemos falar qualquer língua? Podemos. Temos inteligência e cérebro para isso? Podemos. Mas é algo que vai além do que falar o idioma. Quem aqui imagina o que é? O espírito fala com o espírito, está dentro disso. O que isso significa para nós hoje? Que o Espírito Santo nos habilita a falar a língua que a pessoa precisa ouvir. E as línguas de hoje não são só as línguas que nós conhecemos, francês, inglês, alemão, árabe, turco. Não. Olha, os adolescentes têm uma língua, os jovens têm outra, os idosos têm outra. Os casais precisam ouvir o evangelho para casais. Um médico tem a sua linguagem, você vai no salão, a cabeleireira tem outra linguagem, há um grupo de céticos que precisam ouvir o evangelho. Quem é que vai pregar para esses céticos? Aí vai além de pregar em inglês, em francês, em espanhol. Você saber falar a língua que as pessoas precisam ouvir. Porque aqui, nós precisamos entender isso, é que nós que estamos sendo enviados, não são as pessoas que estão vindo até nós. Nós estamos sendo enviados e quem é enviado fala a língua que a pessoa precisa ouvir. Por exemplo, se você recebeu a responsabilidade de cuidar do Força Jovem, você tem que aprender através do Espírito Santo como falar com o jovem. Você tem que buscar a habilidade, a capacitação que vem do Espírito Santo para falar com o jovem. Se eu estou a pregar o evangelho de repente para um grupo de céticos, de pessoas que não acreditam em Deus, elas estão de repente marcadas negativamente por causa da religião, e hoje você vai ver que a maioria das pessoas não querem religião, né? Ninguém quer religião, mas isso não significa que elas não queiram a Deus. Elas só talvez não ouviram a pregação do evangelho, essa pregação de poder feita na linguagem que ela precisaria para entender o evangelho. Então, nós estamos pessimamente acostumados e isso dá uma comodidade e a gente acaba por nos acomodar com isso. Nós aprendemos a falar a palavra de uma maneira e a gente quer falar aquilo do mesmo jeito para todas as pessoas. E falar a língua que as pessoas conseguem ouvir é você descer ao patamar dela. Você está trabalhando com crianças, você tem que se inclinar e falar a linguagem que as crianças podem entender. Como que ela suporta, como que ela compreende o evangelho? Que tipo de entendimento ela tem, a capacidade intelectual dela de assimilar as verdades de Deus? Eu tenho que levar na linguagem dela. Então vai além do que você pensar assim, o Espírito Santo vai me capacitar. É claro que ele capacita, eu creio nesse poder, que ele capacita o ser humano, mas essa capacitação é a mais simples que existe. Capacitar para falar francês, inglês, porque nós estamos a ver pessoas aí que não são cheias do Espírito Santo e falam 5, 6, 7 idiomas. Você já não conheceu gente que fala outros idiomas? 2, 3, e não tem o Espírito Santo. Ou seja, elas estão a usar somente os seus neurônios, os neurônios que nós temos, né, que foram compartilhados com todos. Todo mundo tem cabeça, todo mundo tem um neurônio aí, pronto. Né? Uns morrem sedentários, mas né, tem outros que botam os neurônios para trabalhar. Mas essa capacitação do Espírito Santo é você falar a língua do morador de rua. Essa pessoa está na rua. Se eu estivesse na rua como ela, como é que eu iria receber o evangelho? Quais as minhas visões e perspectivas de Deus, de reino de Deus? O homossexual, a prostituta,
o adúltero, o afastado. Há um idioma para cada uma dessas pessoas. E só o Espírito Santo pode te mostrar. Só Ele pode te capacitar para falar isso que as pessoas necessitam ouvir. Eu não sei falar, mas o Espírito Santo sabe falar. Então, se eu busco a capacitação dele, eu vou conseguir alcançar o objetivo de pregar o Evangelho. Então, a missão de levar o reino de Deus começou quando o Senhor Jesus designou os seus apóstolos, realmente. Ele disse o ide, mas aqui vem a capacitação para a missão. É o Espírito Santo que te capacita. Então, nós temos, qualquer pessoa tem capacidade de evangelizar para a criança ou para o idoso, para o rico ou para o pobre, para aquele que crê em Deus e que está com a sua fé inflamada, que tem 30 anos caminhando com Jesus, essa pessoa tem um amor profundo por Jesus, a sua fé, as suas doutrinas sobre fé são bem fundamentadas. Eu posso tanto falar com ela, como o Espírito Santo vai me capacitar para falar com os céticos. Mas o que nós temos visto hoje? Nós temos visto uma igreja que não sabe se comunicar com essa era, com esse tempo. Não sabe falar. Muitas vezes se fala a mesma palavra, mas a forma de falar, a abordagem, os argumentos são diferentes. E é tão simples entender isso. É tão fácil você perceber que há diferença, né? Nas Escrituras você vê o tempo todo. A forma como o Senhor Jesus evangelizou a mulher samaritana, mas a forma como ele falava com os seus discípulos. É o mesmo Jesus. Tem a mesma espiritualidade, mas a abordagem é diferente. Então nós precisamos depender do Espírito Santo e buscar essa capacitação para falar a língua que as pessoas precisam ouvir. Para entender, porque às vezes nem sequer percebe que o outro não está entendendo aquilo que você está falando, né? É chegar e querer dar para o público aquilo que aquelas pessoas não percebem. Eu preciso falar a língua que aquelas pessoas precisam ouvir. Nós estamos num tempo que as línguas estão cada vez... A Babel está piorando cada vez mais. Às vezes você fica perto de um adolescente e parece... Ele está falando português. Por exemplo, quando nós vamos, de repente, falar com os adolescentes, talvez os que são da igreja nem tanto, mas os que não são... Eles têm um linguajar próprio, que eles podem estar conversando entre si e você não percebe o que eles estão falando. Vocês já perceberam isso? Vai para a internet, para você ver a língua da internet. É outra, completamente diferente. Se você ficar fora, é uma língua viva que está em constante movimento. Se você fica fora da internet por um tempo, quando você volta, tem expressões que você não entende. Que linguajar é esse? O linguajar de quem trabalha com a informática é um, o linguajar da cabeleireira, do mundo do cosmético é outro, do mundo da maquiagem é outro. Todo mundo está criando a sua própria linguagem. E aí nós que recebemos a missão temos que penetrar nesse mundo, nós temos que saber qual é a linguagem, o Espírito Santo vai me capacitar. E quando ele capacita, você fala exatamente aquilo que pega na veia, sabe? Aquilo que vai no ponto certo. Atende a todas as necessidades. Por isso que eu falo que quando está tendo uma reunião na igreja e a palavra está sendo pregada, gente, um milagre extraordinário está acontecendo naquele momento. Porque a pregação na igreja, ela acontece para públicos de todas as idades, para homens, para mulheres, para jovens, para crianças, tem criança que às vezes fica no salão, para idosos, para cultos, para não cultos, para pessoas que tiveram uma criação mais rigorosa, mais protetora, mais cuidadosa, para outros que não tiveram criação nenhuma, não tiveram berço nenhum. Então, quando elas se reúnem na igreja, é um público diverso e a palavra que vem voltar sai e penetra. Há uma ação do Espírito Santo quando a palavra sai da boca do pregador e chega aos ouvidos de quem ouve. Alguma coisa acontece ali, você não vê,
Mas alguma coisa acontece, essa palavra sai, ela é transformada e ela entra, ela penetra nos ouvidos de quem ouve de uma maneira que atende à necessidade dela. Como isso acontece? Só o Espírito Santo pode fazer isso. Vocês já viram de ser pregado uma mensagem e depois no final da reunião você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala assim, nossa, mas isso que o pastor falou, ele falou isso e isso, olha, é exatamente o que eu estou vivendo, mas o pastor nem falou exatamente daquele jeito. Às vezes ele nem falou aquilo, mas o Espírito Santo transforma a palavra para atender a necessidade daqueles que estão ali a ouvir. Mas ali é um grupo coletivo, é a igreja. Deus tem um compromisso com aquelas pessoas, elas foram convidadas, elas vieram para buscá-lo. Então Deus tem um compromisso e Ele vai fazer com que a palavra, a mesma palavra, saia ela sai de uma forma e ela muda esse formato. Às vezes tem 1000 pessoas e 1000 formas diferentes e vai atender a necessidade pessoal, particular, de uma por uma, que acontece assim. Mas quando nós saímos para conversar, para falar, nós temos que ter entendimento que ali nós estamos falando com uma pessoa e que o Espírito Santo quer falar de um modo exclusivo com aquela pessoa. O Espírito Santo trabalha de modo pessoal, exclusivo. Então ele quer falar, ele quer nos usar para falar especificamente com aquele grupo, com aquela pessoa. Então nós temos que fazer esse exercício. É difícil, é muito difícil. Então nós precisamos buscar do Espírito Santo esse entendimento, essa capacitação. Nós precisamos buscar. Paulo, a figura do apóstolo Paulo é ímpar na Bíblia porque ele é esse apóstolo que fala com todos os públicos. Ele fala com o filósofo, ele fala com o grego, ele fala com o romano, ele fala com a Priscila e Áquila, assim como ele fala com o jovem, e tem o João Marcos, o jovenzinho lá como companheiro. Ele consegue atrair todas as pessoas. Ele estava no meio de Atenas, ele chegou ali, né, fazendo uma parada estratégica, e caminhando no meio da cidade, ele vê lá um altar para o Deus desconhecido. E ele começa uma pregação em cima desse argumento. Esse Deus desconhecido aqui, olha, ele está falando com gregos, ele está falando com um povo que amava filosofia, que ouvia os maiores oradores do mundo, daquela época, e que muitos são conceituados até hoje, é a base da filosofia do mundo até hoje. E o apóstolo Paulo chegava lá e pregava para essa gente, mas pregava também para Onésimo, para Filemon, né? Ele tinha amizade com o escravo e com o médico Lucas. Olha, isso não é uma habilidade do Espírito Santo? É o Espírito Santo que capacita, mas para isso nós precisamos ter sede, desejo, ter entendimento que as coisas funcionam assim. Não é ficar naquela zona do conforto, pregar a mesma coisa para todo mundo, toda hora e pronto, e já fiz a minha parte. Não é assim. Entender, nós não somos do mundo, mas nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo. Então, muitas vezes, nós chegamos atrasados. Nós temos o Espírito Santo e a gente chega muito tempo depois. O mal está ali, se alastrando. É isso que o Senhor Jesus disse, que o joio, quando é semeado, ele é semeado no meio do trigo porque alguém dormiu. Muitas vezes a gente dorme e não cuida da plantação do nosso Deus, do povo do nosso Senhor. E aí o mal cresce, se espalha, ganha campo, ganha corações, ganha mentes, porque quem fica ali engessado. É isso. E só isso que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que saber o que está acontecendo. Por que os jovens estão se mutilando? Por que está tendo tanto suicídio? Por que as pessoas estão tão depressivas? Nós precisamos saber falar com os depressivos. Falta isso hoje. Nós somos uma igreja com grandes deficiências. Nós, povo de Deus, de um modo geral, nós temos muitas deficiências. Por quê? Nós não temos esse desejo, falta essa sede
de fazer melhor para Deus, de deixar o Espírito Santo trabalhar. E é claro que o Espírito Santo trabalha e ele nos capacita quando a gente vai atrás, né? Quando a gente busca. Não é só assim, Espírito Santo, então o Senhor vai me capacitar, pronto, não preciso fazer nada a respeito. Claro que precisa. Vamos trabalhar nos tempos modernos, gente. É o Evangelho para os nossos dias hoje. Se Paulo tivesse aqui, ele estaria compreendendo e falando sobre a depressão, sobre o suicídio, sobre a automutilação. Ele falou de tudo o que acontecia nos tempos dele. Não falou? Quando nós estudamos Coríntios, ele falou o que estava acontecendo nos seus dias. E o que tem acontecido nos nossos dias? Então nós precisamos saber falar essa língua. E quem vai capacitar? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo pousa. Então, pousar, você entende, ele age a partir da nossa mente, da nossa cabeça. O Espírito Santo pousa. Quando você pensa numa pomba pousando, numa pessoa vindo sobre alguém, é claro que ela vai vir sobre a mente dessa pessoa, né? Ele vai dar poder para levar o Evangelho. E o 4 fala, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, para mim, a parte que chama mais atenção nesse versículo, nós temos muitos pontos aqui para falar, mas a parte mais importante é que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é generoso. Ele não vem sobre um e o outro, não. Ele vem sobre todos. Quando o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, ele não prometeu assim, eu vou dar para parte da minha igreja, eu vou dar para um grupo privilegiado, um grupozinho que está ali, que é mais santo do que os outros. Não. O Espírito Santo viria para todos. A distinção acontece hoje de uns receberem, outros não receberem, justamente por aquilo que o bispo disse ontem na reunião. Essa falta de santificação, de preparo para receber o Espírito Santo. As pessoas não estão sedentas do Espírito Santo. Elas querem receber... elas querem receber o Espírito Santo como se ele fosse uma mercadoria, eu preciso ter isso aqui agora. Elas estão acostumadas, eu quero alguma coisa, eu vou lá e compro, eu possuo aquilo. Então, o que eu preciso fazer para ter uma casa, para ter um carro, para ter isso? Então, eu vou lá, faço e tomo posse. Só que as coisas de Deus não são assim. Você não vai ter o Espírito Santo porque eu jejuei, eu orei. Porque muita gente está fazendo jejum e orando para barganhar com Deus. Não é para se santificar, não é para preparar a casa para receber o Espírito Santo. É como moeda de troca. E no reino de Deus não funciona assim. Então essa pessoa vai ficar ali, não vai receber, né? Então o Espírito Santo é generoso. Ele quer vir sobre todos. E o maior presente, nós podemos dizer que os 2 maiores presentes de Deus para o ser humano, Jesus, ele deu Jesus, e o Espírito Santo. São os 2 maiores presentes. Ele deu para a humanidade. Mas Jesus fala, quem não pode receber o Espírito Santo? Quem ama o mundo. Quem ama o mundo não pode receber o Espírito Santo. Quem ama o mundo está fora, está excluído da lista. A exclusão se dá exatamente aí, né? E aí vamos pensar aqui no ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5,18, ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é uma ordem. É uma ordem. Não é uma opção. Eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. É suficiente? Não. Você tem que se mover pelo Espírito todos os dias. Você tem que estar cheia do Espírito Santo todos os dias. Veja, quando o Espírito Santo vem sobre alguém, essa pessoa fala de uma marca, de um momento muito especial que acontece na vida dela. Aquela experiência é tão marcante que tem um antes e um depois. Ela fala da alegria, da paz que ela sentia, da vontade de pregar o Evangelho. Ela estava o quê?
cheia do Espírito Santo. Eu não sei se você se lembra de quando você foi batizada com o Espírito Santo, mas eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu não queria ouvir a rádio com outras músicas, eu não queria ficar ligada à televisão, eu queria cantar. Eu me lembro até das músicas que cantava na época, a gente cantava muito, Grupo Logos, eu me lembro de algumas canções. Eu me lembro das reuniões, eu me lembro de voltar da igreja para casa, era meia hora caminhando, e eu voltava cantando, e às vezes as lágrimas desciam, e eu voltava ali com Jesus. Olha, acho que as pessoas até, quando passavam perto, diziam, essa menina deve estar com algum problema, né? Estou falando sozinha. Porque você vive um momento tão especial com Deus, isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente está vivendo essa plenitude do Espírito Santo em nós, não há espaço para mundanismo, sabe? Você não tem amor pelo mundo, você não tem indiferença pelas pessoas que estão perdidas. Não precisa do pastor te empurrar para fazer qualquer coisa na igreja, você se coloca à disposição, é automático, você quer servir. Aconteceu com vocês isso? Aconteceu? Com quem aconteceu? Exatamente assim, não é? A gente começava a cantar e os olhos marejavam de lágrimas, não é? E você já queria logo orar. E a oração ficava tão gostosa que tinha um momento... Aí você começava a falar na língua dos anjos. Você começava a orar em línguas. É um envolvimento com Deus, uma intimidade fora do normal. Não é uma intimidade assim que você já está tão acostumado, uma rotina. Não é uma rotina. Quando você está cheia do Espírito Santo, não tem lugar para rotina. A sua vida é diferente. Você já começa assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Esse desejo, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Para onde eu devo ir? O que eu devo falar? Se alguém senta ao nosso lado no autocarro, essa pessoa vai ouvir de Jesus, porque você não consegue ficar perto de ninguém sem evangelizar. Não era assim? Você não consegue, simplesmente você não consegue. Se você falar uma palavrinha a mais, você sentir que feriu o outro, você imediatamente quer voltar, ir lá e se consertar, você pede perdão, você não quer que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Jesus é muito importante para você, você não quer desagradá-lo. Só de pensar em perder aquele tesouro que você recebeu, que é o Espírito Santo, é um pesadelo, você não gosta nem de pensar, nem de imaginar em estar distante do Senhor Jesus. Essa é a vida cheia do Espírito Santo. O que sai disso é só graveto seco. E aí o graveto seco quer falar de avivamento, quer falar para as pessoas que elas devem buscar o Espírito Santo. Então, hoje nós temos pessoas que estão vazias do Espírito Santo, querendo falar que as outras devem se encher do Espírito Santo. E aí esse grupo aqui não vai se convencer, porque não está ouvindo isso de quem é cheio do Espírito Santo. Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, nós também vamos ver aqui, o apóstolo Pedro começa a pregar. Imagina, ele está ali... Jerusalém estava lotada de gente e ele vai lá para o pátio do templo. Gente, eles tinham acabado, tinha pouco tempo que o sumo sacerdote, com os sacerdotes e todas as demais autoridades tinham condenado Jesus à morte. O último lugar que Pedro poderia estar ali à vontade era no templo. E ele se levanta e começa a pregar no pátio do templo. Sabe o que isso significa? Para uma multidão, imagina, uma multidão de pessoas começam a ouvir Pedro, sem microfone, sem estrutura nenhuma de igreja, banco, né? Porque a gente tem uma estrutura hoje, todo mundo fica sentadinho, e tem o LED, e tem o microfone. Não, Pedro não tinha nada disso. Ele começou a falar em alta voz e pregar. E aquela multidão, milhares de pessoas, se convertem e são batizadas. Imagina isso. Por quê? Porque elas ouviram a palavra pela boca de alguém que era cheio do Espírito Santo.
Então, nós precisamos sair desse nível. Eu já fui batizada com o Espírito Santo, eu já alcancei o que eu queria. Eu já tenho o que eu queria. E agora eu posso me mover no meu mundo, de acordo com as minhas forças, de acordo com o que eu acho. Não, o Espírito Santo... O Espírito Santo, imagina, você comeu hoje, você certamente tomou água, tomou um banho, você se vestiu, que são coisas importantíssimas para nós como seres humanos. O Espírito Santo é mais importante e muito mais importante do que tudo isso. Ele é mais importante que a comida, ele é mais importante que a água, que o sono, ele é mais importante que a roupa que a gente veste, que a família que a gente tem, é mais importante do que o ar que nós respiramos. E qual o contato que nós mantivemos com ele hoje? Como eu costumo dizer, ele é uma pessoa. Mas não é uma pessoa para ficar ali dentro de mim, né? Ela vai ficar ali e eu fico controlando essa pessoa. O Espírito Santo, vai lá, fala com essa pessoa. Aí você, não posso não, Espírito Santo, fica no Senhor aí, agora não. Imagina que vou falar com aquela pessoa, vou falar com o médico? Quando que eu vou falar com o médico? O médico vai me ouvir. E aí você cala o Espírito Santo, você abafa o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós entristecemos, apagamos o Espírito Santo. Mas a ordem de Paulo é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. É visível quando você está a falar com alguém cheio do Espírito Santo. Como as línguas aqui, e foram vistas línguas. Quando você está diante de alguém, que o Espírito Santo fala por essa pessoa, que o Espírito Santo age através dela, é visível. É Deus. Como você não vai perceber Deus? É Deus falando. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus estava falando, mas eles não reconheceram a aparência de Jesus, não é? Jesus devia estar ali com um manto a envolver a sua cabeça, vestes diferentes, né? Muito mais bonitas do que as vestes que ele usava. Ele já não tinha mais os ferimentos que eles viram, Jesus todo com o rosto deformado, Jesus já não estava mais daquele jeito, né? Mas quando Jesus falava, o que acontecia com o coração deles? Ardia, queimava. Claro, não pode ser diferente. Quando alguém cheio do Espírito Santo fala, o coração de quem ouve arde, pega fogo. Agora, quando o graveto seco fala, não tem fogo nem no graveto, não vai passar fogo para outro lugar. É claro que não. O fogo se alastra a partir de onde ele está. O fogo está em mim, ele vai se alastrar para os demais, né? Eu vou terminar aqui nesse versículo só com essa última parte dele que fala: conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo que nos concede o poder para fazer qualquer coisa, para falar, para calar, para trabalhar, para suportar uma enfermidade. É o Espírito Santo que nos concede poder para tudo. Aqui fala, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles falavam de acordo com o poder sobrenatural do Espírito Santo que os envolvia. O Espírito Santo nos concede poder. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Me pediram para fazer isso na obra. Eu não sei fazer isso. O Espírito Santo sabe fazer. E se você pedir a ajuda dele, deixar ele trabalhar através de você, você vai conseguir. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, eu não sei como você consegue fazer isso. E eu respondo assim, nem eu sei, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Eu não sei mesmo fazer, mas o Espírito Santo sabe fazer. Ele é professor, ele é o guia, ele é capaz. E Jesus disse que ele iria nos ensinar todas as coisas, ou seja, ele iria nos capacitar para todas as coisas. Então, quando nós vemos alguém fraco, sabe, que a pessoa é fraca, é débil, não serve para os propósitos do reino de Deus,
nunca dá para contar com ela. Ela está limitando o Espírito Santo, porque ninguém precisa viver assim dentro do reino de Deus. Ninguém precisa viver, poxa, mas eu não sei fazer nada, né? O fulano sabe fazer tanta coisa, eu não sei fazer nada. Se você recebeu o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo concede poder. O Espírito Santo deu poder para eles falarem. O poder não vinha deles. Por eles eram só galileus. Eles eram pescadores. Os discípulos, por exemplo, eles eram pescadores. As mulheres eram donas de casa. Inclusive, as mulheres estavam falando em línguas estrangeiras. Onde elas tinham aprendido? O Espírito Santo tinha ensinado. Não tem nada melhor do que você ser divinamente inspirado, como foi Noé. Noé não sabia construir a arca. Gente, você consegue conceber alguém naquela altura, uma altura praticamente primitiva. Noé não tinha instrução nenhuma. Se você pega um homem hoje e fala para ele construir um navio que vai suportar um dilúvio, imagina, as pessoas não conseguem construir uma canoa casquinho, que é só pegar uma árvore, pegar o caule e abrir o miolo dela. Vamos abrir o miolo e entrar dentro, né? Você coloca dentro da água e entra dentro, é um casquinho. Não tem ciência nisso, mas as pessoas não fazem. E nem tem coragem de entrar dentro daquele casquinho, né? E entrar no rio. Você imagina, Noé foi divinamente inspirado e construiu uma arca para, eu não sei quantos milhares de animais tinham ali dentro. E essa arca suportou o planeta todinho coberto, a terra coberta de água. Imagina isso. Então, o que o Espírito Santo é capaz de fazer quando ele vem sobre alguém? Eu não sei mexer no computador, isso me dá um pânico, eu travo. Tem gente que fala isso. E os incrédulos, as crianças de 2 anos já estão mexendo no computador. As crianças de 3 aninhos estão ali, pegam o telefone e faz coisa que os de 40 não fazem. Então, a meditação no livro de Atos é atual porque muitas vezes nós não nos movemos espiritualmente. Nós estamos dentro da obra de Deus, nos movendo naturalmente. E naturalmente as coisas não acontecem. Não acontecem. Não vou nem falar mais nada. Porque a gente faz isso, não é? Tchau, gente. Deus abençoe.